Senhoras e senhores, por orientação da cabine de comando, pedimos que todos permaneçam sentados e com cintos afivelados durante essa parte do voo. Se você ouviu esse anúncio alguma vez durante o voo, provavelmente estava entrando em uma região onde a turbulência costuma ser mais frequente. Mas será que existem rotas que balançam mais? Ou isso é só impressão de quem está viajando? Hoje eu vou te mostrar algumas rotas conhecidas pela turbulência pelo mundo e explicar por que isso acontece. E algumas delas podem estar mais perto da gente do que você imagina. E pode ficar tranquilo, o objetivo aqui não é fazer você ter medo de voar. É justamente o contrário. Quando você entende por que o avião balança, aqueles minutos de tensão acabam fazendo mais sentido. E antes da nossa primeira parada, tem uma coisa importante que muita gente não sabe. Não existe uma lista oficial dizendo quais são os voos mais turbulentos do planeta. Na verdade, o que existe são regiões onde as condições da natureza fazem com que a turbulência seja mais frequente. Às vezes são montanhas, às vezes são ventos muito fortes, em outras são fenômenos que a gente nem consegue enxergar. E é justamente por isso que esse mesmo voo pode ser tranquilo e balançar bastante amanhã. Isso também explica por que duas pessoas fazem a mesma rota em dias diferentes e contam histórias completamente diferentes quando voltam. Ou seja, não é porque uma companhia aérea é melhor, não é porque um avião é maior, na maioria das vezes é porque a atmosfera mudou. E a nossa primeira parada fica justamente em uma região que quase todo brasileiro apaixonado por viagens conhece bem. A Cordilheira dos Andes. E existe um motivo interessante pelo qual os aviões costumam balançar por ali. Eu mesmo já fiz diversas vezes o voo entre São Paulo e Santiago, e uma coisa que sempre chama atenção é que antes de começar a travessia da cordilheira, você ouve o anúncio que eu fiz ali no começo do vídeo. Isso não significa que o voo vai enfrentar uma turbulência forte, mas significa que tem uma grande chance. A cordilheira funciona como uma enorme barreira. Quando ventos muito fortes encontram essas montanhas, eles sobem, descem e criam verdadeiras ondas no ar. E é justamente quando o avião atravessa essas ondas que a gente sente aqueles balanços. E uma curiosidade interessante, nem toda a travessia dos Andes é igual. Dependendo do vento naquele dia, o voo pode passar sem nenhum balanço, ou um balanço bem pequeno. Ou então fazer todo mundo apertar o cinto. E é por isso que eu volto a falar. As pessoas podem fazer o mesmo voo, mas no fim contam histórias diferentes. Mas se nos Andes quem manda são as montanhas, o próximo destino mostra que, às vezes, o verdadeiro desafio é o vento. Bem-vindo a Wellington, uma cidade conhecida pelos ventos extremamente fortes. Dependendo das condições, o avião parece estar dançando durante a aproximação. Inclusive, existem muitos vídeos gravados por passageiros ou pessoas que estão fora que veem o avião de uma forma que ele parece torto. E aí, essas mesmas pessoas acabam pensando, pronto, tu ferrou tudo. Mas aquilo faz parte da técnica. Os pilotos compensam o vento justamente para manter o avião alinhado com a pista. Se aquelas condições não forem seguras, o pouso simplesmente não acontece.
Ou seja, o desconforto do passageiro não significa que existe perigo, mas existe uma região onde a própria altitude transforma completamente o comportamento do ar. O Himalaia abriga as montanhas mais altas do planeta, e assim como acontece nos Andes, o relevo interfere na circulação dos ventos. Por isso, alguns aeroportos da região possuem procedimentos específicos. E aqui vai uma curiosidade: em alguns desses aeroportos, nem todos os pilotos podem operar. Eles precisam receber um treinamento específico para isso. Não porque o avião seja diferente, mas porque a natureza exige um planejamento muito maior. Até agora, todas as turbulências tinham um culpado: montanhas ou vento. Mas existe uma que não precisa de nenhum dos dois. Ela acontece em um céu completamente limpo. E talvez seja justamente por isso que tanta gente se assusta. Você olha pela janela e não vê absolutamente nada. Ela recebe o nome de turbulência de céu claro. E no vídeo que eu fiz sobre turbulências eu expliquei melhor sobre ela. Percebeu que nenhuma dessas rotas é perigosa? Elas apenas atravessam regiões onde a atmosfera costuma ser mais dinâmica. Os aviões modernos são projetados para suportar condições muito mais extremas do que as que a gente costuma enfrentar. Então, da próxima vez que você ouvir aquele anúncio da tripulação, talvez você continue apertando o cinto. E eu continuo também. A diferença é que hoje eu sei exatamente o porquê o avião está balançando. E se você quer entender como a turbulência de fato não representa perigo para o seu voo, mesmo que ela possa ser forte, eu recomendo você assistir o vídeo que eu vou deixar aqui do lado, onde eu explico muito mais sobre esse fenômeno que acaba ocorrendo durante os nossos voos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante e vai mudar a forma com que você encara a turbulência. Então não se esqueça de deixar aquele like, um grande beijo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!